E aí, meus alecrins, como vocês estão? Bom, ontem eu falhei miseravelmente em fazer uma introdução para vocês sobre a positividade tóxica, porque a minha introdução é curta, né, gente? A minha introdução durou horrores. Que eu tava afim de falar, mas hoje eu vou ser breve, hein? Eu juro. Vamos falar sobre emoções e sentimentos positivos, né? Quando a gente fala na terapia, a gente fala que um pensamento gera um sentimento, que gera uma atitude. Se você faz tempo que vê os nossos vídeos, você vai saber do que eu estou dizendo. E aí, a primeira questão que a gente encontra, principalmente no consultório, é quando a pessoa chega e fala assim: Poxa, então eu preciso pensar positivo. Gente, vocês pensarem positivo e olharem para as coisas com essa positividade toda, não vai te ajudar, entendeu? Porque geralmente essa positividade ela tem que vir atribuída de coisas que realmente aconteceram para ela funcionar, né? Não é uma positividade do tipo, vou pensar no meu lugar feliz no mundo aqui, numa praia bem bonita, ó, tô até sentindo a paz. Pode ser que aconteça, mas também pode ser que não, tá? Então a gente precisa entender que nós temos as nossas emoções básicas e que a gente racionaliza essas emoções, né? E aí eu falei para vocês no vídeo de introdução quais são essas emoções, que é tristeza, raiva, afeto, medo e alegria, né? Então tá bom. E aí o que acontece quando você sente uma coisa e racionaliza de uma forma diferente é que você não sabe mais o que você está sentindo. Então, o que seria racionalizar? Vamos começar por aí. Racionalizar é quando você pega um sentimento seu, uma emoção, melhor dizendo, uma emoção sua, pensa sobre ela, racionaliza, né? Pensa sobre ela e transforma ela num sentimento. Então aquela emoção ela passa a ser algo pensado, não só sentido. Como por exemplo, se eu tô com uma criança e essa criança está chorando e eu disser para ela assim: "Nossa, o que aconteceu, fulano? Você está triste?" Essa criança vai dizer: então eu estou chorando, então é isso, tristeza se chama. Mas ela pode estar chorando de raiva. E aí, nesse momento, a gente racionalizou errado essa. Ou melhor, essa criança racionalizou errado essa emoção. Ela pensou: então quando eu choro, eu tô triste. E não, ela tava com raiva naquele momento. E a partir de então, toda vez que ela sentir raiva, ela vai achar que tem alguma coisa a ver com tristeza. E aí, se ela não fizer nenhum tipo de autodesenvolvimento, se ela não correr atrás de se autoconhecer melhor, ela vai achar que é isso apenas, né? E aí a gente vê que na nossa sociedade a gente tem muitas essas confusões, né? Então, por exemplo, quando a gente impede um homem de chorar, uma criança, um menino de chorar, a gente diz, não, não chora. E aí a gente acha que porque aquele sujeito não chorou, ele não se importa com isso, né? E aí, a partir do momento que ele não pode ficar triste, ele vai se sentir negligenciado e ele vai sentir raiva. Simples assim, né? Porque você tá triste, alguém fica pra você, nossa, por que você tá triste? Pode parar de ficar triste, que bobagem ficar triste. O que você vai sentir? Você vai sentir raiva. Então, muitas vezes a gente faz com que o homem racionalize a emoção dele de tristeza como raiva. E isso dá um problemão. Vide aí as estatísticas de feminicídio que nós temos no país e no mundo, né? Então, basicamente, racionalizar uma emoção é isso: pensar sobre ela e dar um nome para ela, e aí a partir de então ela vira um sentimento. Bom, o que acontece na positividade tóxica, então? Essas pessoas realmente elas estão se sentindo alegres e afetivas, ou elas racionalizaram outras emoções para parecer que elas são alegres e afetivas e de alguma maneira assim ser incongruente, né? Não ser tão autêntica consigo mesma e com talvez as outras pessoas também. Então, quando a gente racionaliza uma emoção ruim e a gente transforma ela numa emoção boa, num sentimento bom, isso pode trazer ali vários problemas, vários sofrimentos desnecessários, psicopatologias somáticas, né? Então a gente psicossomática, desculpa. Então a gente vai dizer assim, nossa, a gente ouve bastante, né? Fulano tá com a garganta inflamada, mas ó, psicologicamente, essa pessoa ela não fala tudo que ela pensa, é uma pessoa muito passiva, então fica engolindo tanto, né? A gente fala no senso comum engolir sapo, né? Fica engolindo tanto aquilo que fica uma bola na garganta, e aí essa pessoa ela se sente sufocar, e aí ela tem uma crise de ansiedade, ou então ela tem a garganta inflamada recorrentemente, sem nenhuma
nenhum porquê clínico, né, daquilo. Então, quando a gente tenta fingir sempre que tá tudo bem e até acreditar nisso, isso pode ser muito perigoso. A gente pode estar racionalizando algumas emoções e nos tornar apáticos, né? E aí a gente deixa de ter senso crítico e a gente deixa de ser empático com as outras pessoas, porque aí a gente passa a racionalizar essas emoções de forma a criar sentimentos negativos, positivos nesse caso, demais, né? Então, se eu pegar uma emoção como a tristeza e racionalizar como que isso, gente, a tristeza acontece, a tristeza é maravilhosa, estamos felizes aqui, né? Nossa, as pessoas que estão tristes que lute, a tristeza nem existe, a tristeza é uma ilusão do ego. A tristeza, né? Se a gente ficar ouvindo essas coisas, essas emoções, o que a gente faz? A gente vai começar a justificar a nossa tristeza, racionalizar a nossa tristeza como algo que não deveria existir. Ou então, a gente vai passar a dizer, não, eu não estou sentindo isso, e a gente vai entrar num contexto negacionista. E aí a gente vai ficar pobre de emoções, porque as únicas emoções possíveis dentro da positividade tóxica é o afeto e a alegria. E nós não somos assim, nós não sentimos só afeto e alegria, né? Então as pessoas dizem, para de sentir medo, você vibrando medo vai ser pior para você, porque você vibra o medo, você atrai o medo. Gente, sentir medo faz parte do ser humano, né? É biológico, você não transcende o medo, né? Não transcende o medo. Se você está transcendendo o seu medo, é porque você está apático. Em algum momento, você tornou aquela emoção algo nulo dentro de você. Então você não tem mais aquela emoção. Não quer dizer que é bom, entendeu? Não quer dizer que é bom, certo? Quer dizer que simplesmente você deixou de se importar com o que você realmente sente para passar a performar um sentimento que você não tem, né? E aí, o que a gente faz, né? Quando a gente faz isso, a gente tem uma falsa sensação de felicidade. Ah, bom, então imagina um mundo onde eu não sinto medo, onde eu não sinto dor, onde eu não sinto coisas. É um mini psicopata, talvez, mas é mais relacionado a você se tornar totalmente alienado dos seus próprios sentimentos e emoções e alienar os dos outros a partir disso, né? Então eu vejo algumas pessoas dizendo assim: imagina, já fiz o meu despertar espiritual aqui, ó, tô ótima, tô sensacional. Que você precisa, querido, você precisa me ouvir, você precisa largar os medos, você precisa acreditar em si mesma, ou você precisa, e aí vem um monte de conselhos prontos que muitas vezes não serve para você, serve pro outro e não para você, né? Mas aí a gente passa a se tornar alienado e aí a gente passa a dizer assim, bom, beleza, então a partir de agora, por exemplo, eu não sinto indignação, porque eu sou um ser iluminado. Pessoas iluminadas, elas têm a consciência de que a indignação é uma coisa da terra, é uma coisa humana demais para mim nesse momento. E aí a gente começa a entrar naquela cultura danosa do sempre foi assim, ou é assim mesmo, ou tudo tem uma explicação divina, e aí a gente para de exercer a nossa atividade social, nossa responsabilidade social e política, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque pode estar muito fácil para você hoje ser paz e amor, porque você deve estar provavelmente dentro de um contexto social e cultural que te favorece isso. Mas muitas pessoas não estão. E aí, a questão não é parar de sentir dor, entendeu? A questão não é parar de sentir dor, a questão é a gente lutar por uma sociedade que não promove a dor. Eu não quero botar o meu dedo no fogão e não sentir dor de queimar, porque o meu corpo está sendo ali negligenciado nisso. Eu quero que a gente não precise queimar o dedo. E para isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa lutar e a gente precisa olhar para o que é material. Por mais que você tenha transcendido, e aí até digo isso implorando para você que transcendeu, você chegou nesse lugar de sei lá, uma meditação tão plena, ou um senso de oração, de fé, não sei, tão pleno que você transcendeu, você não sente mais dor. Vamos ajudar o colega a não sentir também. E aí não vamos ajudar o colega a não sentir mais dor dizendo pra ele assim, eu não posso fazer nada, você tem que descobrir dentro de você, assim como eu fiz comigo. Porque isso é muito injusto, entende?
Esses dias eu vi um post de uma pessoa que falava sobre uma dieta, não lembro mais o contexto, mas era como a pessoa tinha dito assim: ah, nossa, eu não consigo fazer tal dieta, não consigo, sei lá, parar de comer carne. E a outra chegou e disse assim: nossa, como não? Pelo amor de Deus, parar de comer carne é muito fácil, é só você parar de comer carne, começar a comer vegetais e tudo mais. E aí a pessoa disse assim: então, pois é, mas é que no lugar onde eu moro, a gente só tem carne para comer. E aí ficou um climão, né? E eu acho que é isso que a positividade tóxica faz, né? Ela faz a gente olhar para os outros e falar: imagina, como é que você tá tão atrasado nessa escala de evolução que nem existe, que não tá escrito em lugar nenhum, que é uma escala imaginária? Mas como é que você tá tão atrasado nessa escala de evolução, meu filho? Não, peraí. Mas a gente ignora totalmente a realidade daquela pessoa. Isso não é iluminação. Isso é alienação. Isso é você olhar para o seu ego e achar que ele se repete em todo mundo e achar que as outras pessoas têm obrigação de repetir seus passos e de se iluminar, como você se iluminou dentro do seu contexto. Vamos pensar sobre isso?